Sabe o que realmente separa as pessoas de altíssimo sucesso de todo o resto? Bom, segundo Napoleon Hill, um dos grandes segredos está no sétimo princípio dele, a decisão. E não é só uma característica qualquer. É um traço que define quem chega lá. É a capacidade de tomar uma decisão e, o mais importante, se manter firme nela. E a história toda começa com um ultimato, na verdade. Imagina só a cena. Andrew Carnegie, o magnata do aço, oferece a um jovem, Napoleon Hill, uma chance única na vida. Passar os próximos 20 anos pesquisando os segredos do sucesso. O detalhe, sem receber um único centavo por isso. E a condição final, Hill tinha menos de 1 minuto para dizer sim ou não. Essa pressão toda não era um capricho. Era o primeiro e, talvez, o mais importante teste de todos. E é justamente esse teste que nos leva direto ao nosso primeiro ponto central, a velocidade da riqueza. Essa história já mostra de cara um conceito fundamental. Existe uma ligação direta, muito poderosa, entre a rapidez com que se toma uma decisão e a capacidade de construir uma fortuna. Então, quanto tempo se imagina que Napoleon Hill levou para aceitar um projeto que ia consumir 2 décadas da sua vida? Não foram 10 minutos, nem 5. Foram exatos 29 segundos. Essa decisão, tomada ali em menos de meio minuto, já era a prova viva de que ele tinha exatamente a característica que ele passaria o resto da vida estudando. A pesquisa de Hill só veio para confirmar isso várias e várias vezes. Ao analisar a vida de centenas das pessoas mais ricas da sua época, ele encontrou um padrão, um hábito que se repetia sempre. Quem acumula grandes fortunas decide muito rápido e, tão importante quanto, muda de ideia muito devagar, se é que muda. Agora, vamos virar a moeda e olhar o outro lado. Se a decisão rápida é a heroína da história, a gente tem que falar do vilão. E o vilão desse princípio é a indecisão. Hill identificou esse como o principal hábito de quem fracassa. A análise dele mostra basicamente 2 caminhos que vão para direções totalmente opostas. De um lado, a estrada do sucesso, gente que decide rápido e se mantém firme. Do outro, o caminho do fracasso, gente que demora uma vida para decidir e na primeira dificuldade já abandona o barco. A diferença no destino final é brutal. E é muito importante entender isso. Indecisão não é só uma pausa para pensar melhor. É um hábito destrutivo que muitas vezes nasce do medo. Medo de errar, medo do que os outros vão pensar. E esse medo paralisa, ele trava a ação e nos deixa completamente vulneráveis à opinião de todo mundo ao redor. E por que isso é tão perigoso? Porque, como o próprio Hill dizia, opinião é a coisa mais barata que existe. Todo mundo tem uma para dar. Se deixar levar facilmente por elas significa que, no fundo, não existe um desejo forte, um desejo real vindo de dentro. E isso é a receita para o fracasso. Bom, agora vamos sair um pouco da teoria e olhar alguns exemplos históricos. E que exemplos! Histórias que mostram a força gigantesca que decisões firmes, inabaláveis, podem ter. A nossa primeira história é sobre o famoso Henry Ford. Ele colocou uma visão na cabeça, queria um motor V8 feito de um bloco só, uma peça única, algo que, na época, ninguém jamais tinha feito. Ele simplesmente deu a ordem aos seus engenheiros e aí começou uma verdadeira batalha. A resposta que ele ouviu foi unânime e foi na lata. Todos os seus especialistas, as pessoas mais qualificadas que existiam para julgar o assunto, disseram a mesma coisa: é simplesmente impossível. A tecnologia da época não permitia fazer aquilo. Só que a decisão do Ford não era uma sugestão, era uma ordem. Ele insistiu. Passaram meses, virou um ano e a resposta dos engenheiros continuava a mesma: impossível. Mas a determinação dele era mais forte. E no fim, a persistência quebrou a barreira do impossível. O segredo foi descoberto. A decisão firme dele triunfou sobre as limitações que todo mundo enxergava. Agora, vamos para um exemplo onde o risco era ainda maior. Muito maior. A assinatura da Declaração de Independência dos Estados Unidos. Isso não foi uma decisão política qualquer. Foi literalmente uma questão de vida ou morte. Foram 56 homens. Eles tomaram a decisão, juntos, de assinar aquele documento, sabendo perfeitamente o que estavam arriscando. Suas vidas, suas fortunas, sua honra. Cada uma daquelas assinaturas era um ato de traição contra a coroa britânica. E a punição para isso era a morte. Pega o caso do Samuel Adams, um dos líderes do movimento. Ele recebeu uma oferta de suborno para pular fora da causa.
Ele podia aceitar e viver em paz, ou recusar e, muito provavelmente, ir para a forca. A decisão dele foi instantânea e desafiadora. Ele escolheu seus princípios em vez da própria segurança, mostrando que decisões definitivas exigem uma coragem imensa. A coragem do Ford e do Adams, tudo isso nos mostra o poder de uma decisão. Mas essa firmeza não é um dom especial só para figuras históricas, não. É um hábito, e um hábito pode ser desenvolvido. Então, como é que se cultiva essa capacidade na nossa própria vida? Vamos ver algumas dicas práticas. Hill oferece passos bem claros para proteger as nossas decisões da influência negativa de fora. Primeiro, guarde seus planos para si. Não saia contando para todo mundo. Isso evita que as dúvidas e os medos dos outros entrem na sua cabeça. Segundo, confie só no seu grupo mastermind, que é aquele círculo pequeno de pessoas alinhadas com os seus objetivos, que vão te dar um conselho construtivo e não só um palpite qualquer. E terceiro, haja primeiro, fale depois. A lição aqui é muito clara. O que realmente importa são os resultados, não as intenções. Anunciar os planos antes da hora é quase um convite para sabotagem. Atrai opiniões negativas, dúvidas, tudo que pode envenenar a sua própria determinação. E não dá para se enganar. O que está em jogo aqui é imenso. A capacidade de tomar e manter decisões firmes está ligada diretamente à liberdade econômica, à independência financeira e à conquista daquelas posições profissionais que tanto se deseja. E para terminar, fica aqui uma reflexão. O princípio da decisão não é só uma teoria bonita, é uma ferramenta prática para agora. A pergunta final que cada um deve se fazer é esta: qual decisão importante com o poder de definir um novo futuro continua aí sendo adiada?